Oi turma, como vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre países e nacionalidades em inglês e vamos para nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo e silencioso, fones de ouvido, material próximo a você para não estar levantando e vamos para a aula. Countries, Nationalities and Languages. Na tabela a seguir estão listados os países, as nacionalidades e os nomes das línguas faladas nos países mais abordados em sala de aula. Lembre-se que em inglês esses termos são escritos com a letra inicial maiúscula, pois são nomes próprios, né? Então a gente está dando continuidade às nossas páginas do livro, né? E nessa parte aqui a gente vai falar sobre países e nacionalidades, né? E a gente vai continuar seguindo as atividades dos livros, né? Tema por tema que estiver sendo abordado lá, e esses assuntos vão estar sendo utilizados na prova, né? Então, se vocês quiserem estarem se aprofundando mais na matéria, né, que a gente ainda vai ter mais uma prova, né, daquele mesmo esquema online, antes da gente voltar para a nossa sala de aula. O professor não vai estar lá para ler a prova para vocês, não vai ter mais enunciados em português, então é muito importante que vocês prestem atenção na matéria, né, e estejam acompanhando também no livro de vocês, certo? Sem esquecer que a gente vai utilizar os slides e os livros para poder fazer o estudo da nossa próxima prova. Então aqui a gente vai ter a tabela, né, dos países que são os mais utilizados e as nacionalidades, né, e a língua, certo? Então a gente vai ter aqui na primeira tabela, né, country, né, ou seja, país. Então a gente vai ter Brazil, né, que é o Brasil, Canada, né, que é o Canadá, China, o China, né, Denmark, né, que é a Dinamarca, France, que é França, Germany, que é a Alemanha, Italy, né, que é a Itália, Japan, né, que é o Japão, México, que é o México, Portugal, né, que é chamado lá de Portugal, né, que é Portugal, Rússia, que é a Rússia, que agora é a Saudi Arabia, né, que é a Arábia Saudita. Aí tem a Espanha, né, que é a Spain, né, que chama lá Spain. E tem the United States, né, que é os Estados Unidos. Já para as nacionalidades do Brasil vai ficar Brazilian, que é brasileiro, Canadian, que é canadense, Chinese, que é chinês, Danish, que é dinamarquês, French, que é francês, German, que é alemão, Italian, para o italiano, Japanese, que é o japonês, né? Mexican, que é o mexicano, português, que é o português, Russian, que é o russo, árabe, que é o árabe, e Spanish, que é o espanhol, e American, que é o americano. Já a língua falada vai ser português, né, que é língua portuguesa, English and French, né, que é inglês e francês, que é falado no Canadá, certo? O chinês, que é o chinês, o Danish, que é a língua dinamarquesa, o French, que é o francês, German, que é alemão, Italian, que é italiano, Japanese, que é japonês, Spanish, espanhol, português, português, Russian, russo, né, que é o russo, Arabic, Arábia, Spanish, espanhol, English, né, que é o inglês. Então aqui são as nacionalidades, gente, os países e a língua que é falada em cada país desse, certo? Então a gente viu aqui que a gente tem o Brasil, né, que é o país, né, Brasil, né, Brasil, que é o Brasil, né, nacionalidade vai ser Brazilian, que é brasileiro, e a língua falada que é o português, né, que é o português. E assim sucessivamente para cada país, né, que a gente está vendo aqui. Por que é importante a gente estudar as nacionalidades e os países, gente? Porque às vezes a gente
numa conversa, né, com um americano, a gente vai dizer de onde a gente vem, né? Então é importante que a gente saiba fazer a pronúncia correta, né, e a escrita desses países, nacionalidades e as línguas faladas. Aqui eu deixei mais uns, né, mais alguns repetem e alguns são diferentes, certo? Então a gente vai ter aqui um país Argentina, Austrália, Áustria, Croácia, Bélgica, Bolívia, né? O Brasil repetindo aí, Canadá repetindo, Chile, China, Cuba, Dinamarca, Inglaterra, França, Finlândia, Alemanha, Grécia, Islândia, Índia, Iraque, Irlanda e Itália, né? Então eu repeti a tabela e coloquei alguns, né, que não estavam na tabela anterior, porque o importante dessa parte é que a gente realmente decore, né, e entenda, né, as tabelas estão aqui para vocês estudarem, como se escreve, como se fala a pronúncia, né, de cada uma dos países e das nacionalidades, certo? Então aqui é uma atividade, certo? Que vocês vão completar esses quadros, vocês vão estar escrevendo no caderno de vocês, né, da forma que está aí, e vão completar os quadros de acordo com cada bandeira, né? Vai botar o nome do país, no caso aqui nesse primeiro quadradinho vai ser Estados Unidos, né? Só que em inglês, tá? Unity States, né? Vai botar a nacionalidade, né? American, e ali a língua no final, que é a língua que é falada lá nesse país, né? No caso ali é o inglês, certo? Então vocês vão estar completando esses quadros aí, vai ser a atividade de vocês, né? E aqui também tem uma outra atividade, né? Que é países e nacionalidades, né? Então você vai botar para cada bandeirinha, né, um número que represente esse país, certo? No caso ali a gente está vendo um meninozinho brincando de bola e tem a bandeira do Brasil. Então você vai botar o que dentro daquela bolinha lá? Você vai botar o número 10, né? Que representa o Brasil, né? O Brasil. E assim sucessivamente, ok? O exercício de vocês falando sobre países e nacionalidades vai estar na página 31 e 32, certo? Lembrando que é muito importante vocês estudarem também as tabelas que estão nesses slides e copiá-las para os seus cadernos, certo? O conteúdo da nossa aula pode estar sendo acessado em escolapequenospassos.com.br. Segue a gente no canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Deixe um like no vídeo. Até a próxima. Valeu!